Olá, vamos entender um pouquinho de radiano? Ouça essa explicação com a Marta Mourão. Pessoal, olha o que eu vou fazer. Eu vou vou segurar essa cordinha aqui, certo? Nesse ponto. E eu vou tentar dar um giro em torno desses meinho meu ali, tá? Não fica muito bom do jeito que eu fiz, mas já deu para você entender que aqui saiu, eu terminei de desenhar uma circunferência. Muito bem. Você viu que essa distância daqui até aqui, quando eu faço isso daqui, ó, essa distância do centro até qualquer extremidade é sempre a mesma? Então, esse segmento, que é sempre o mesmo, ele tem o nome de raio. Então, eu vou aqui desenhar para vocês o tal do raio da circunferência. Olha lá. Então, essa medida que vai do centro até a extremidade, certo? Então, esse é o raio. Agora, olha o que eu vou fazer com para vocês verem. Eu vou pegar um fiozinho aqui e vou medir esse raio. Olha lá, terminei de medir esse raio, certo? Então, eu vou dar o nome dele, vou chamar ele de R. Esse é um raio. Agora, essa mesma medida que está aqui, eu vou contornar na minha circunferência. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, o mesmo comprimento e vou marcando na minha circunferência. Então, se eu fizer isso na minha circunferência inteira, olha lá, tenho outra. E aí, eu cortei alguns pedaços de papéis para mostrar para você, tá vendo, ó? É o mesmo comprimento ali, certo? Então, pessoal, você sabe que o que eu fiz aqui é que esse arco tem o mesmo comprimento desse raio. Então, eu posso chamar de raio também, não posso? Muito bem. Então, esse ângulo que se forma aqui, tá vendo? Quando eu delimitei, eu posso imaginar, deixa eu tirar aqui para você, eu posso imaginar, já que daqui até aqui é a mesma medida, né, ó, então eu tenho fatia nessa circunferência. Você já sabe que essa volta completa que eu dei aqui, ela é igual a 360 graus, não é? Todo mundo já se não sabe, agora eu tô te falando. Então, se eu pegar um transferidor e colocar aqui, eu meço a circunferência em grau. E com isso, se forma um ângulo aqui, certo? Você concorda que esse ângulo é a medida desse raio aqui? Então, nós dizemos... Então, deixa eu só mostrar para você antes de eu falar o que eu quero, tá? Eu vou fechando ela aqui. Quantas medidas do raio eu consigo dividir nessa circunferência? Ó, essa medida aqui é um raio, mais um raio. Vou colocar o pontinho lá. Vou pegar mais uma corzinha aqui. Então, eu vou preenchendo com fatias de ângulos, tá vendo? Ó, forma o mesmo ângulo, não forma? Porque são fatias iguais. Se a circunferência tem 360 graus, quantos desse aqui você acha que eu vou conseguir colocar para fechar essa circunferência? Já tenho 1, 2, 3, 4, 5 fatias, eu tenho mais uma fatia, 6. Será que cabe uma fatia inteira aqui? Não cabe, né? Deixa eu pegar uma que caiu aqui. Tá vendo, ó? Não cabe uma fatia inteira, vai caber só uma parte dessa fatia. Então, pessoal, o que nós já sabemos? Dá para contar raios, não dá? Eu tenho um raio daqui até aqui, mais um raio daqui até aqui, mais um raio daqui até aqui, comprimento de raio, mais um raio daqui até aqui, mais um raio daqui até aqui, mais um raio daqui até aqui. E esse pedaço que sobrou aqui, se a gente fizer a conta direitinho, a gente vai ver que ele é 28% do raio. Ó que interessante. E esse ângulo, então, ficou convencionado que, como essas medidas são iguais, eu tenho 6 medidas de raio mais 28% de um raio. 6 inteiros
e mais 28% de um raio. Muito bem. Então, eu tenho 6,28. Para cada ângulo que eu formei aqui, eu troco esse raio para não ficar com a mesma simbologia do que é o raio desse segmento reto. Eu vou trocar e eu vou falar que cada pedaço desse daqui é um radiano. Então, o radiano nada mais é do que o raio. Só que aí é a medida desse ângulo aqui, a medida do ângulo vai ser um radiano, tá certo? Então, a circunferência completa, eu posso dizer que é 6,28 radianos, sim ou não? 6,28 radianos, porque nós trocamos a medida do raio para a palavra radiane, significa a mesma coisa. Agora, vamos pensar. Se eu tenho um raio mais um raio, eu tenho um raio mais um raio, vou tirar isso daqui agora. Quando eu tenho um raio mais um raio, eu vou ter o quê? Eu vou puxar esse raio aqui, tá? Ó, um raio mais um raio. Eu consigo visualizar a metade de uma circunferência para lá e a metade de uma circunferência para cá, certo? Então, se eu sei que 6,28 é a volta completa, que são 360 graus, quando eu divido isso pela metade, qual é o número que vai aparecer? 3,14 radianos. Então, nós podemos dizer que daqui até aqui é a metade de uma circunferência, 3,14. Mas o 3,14 você já não conhece? Que toda vez que aparece o 3,14 eu posso trocar pelo π? Então, quando nós temos a metade da circunferência, que é 180 graus, nós também vamos falar que ela é π radiano. Então, deu para entender a diferença? Por que eu não uso só o 3,14 nesse cálculo? Porque eu estou falando em radiano. Então, 1 π radiano é a mesma coisa que 180 graus. Se você acha que esse vídeo ajudou você e pode ajudar algumas outras pessoas, dá o seu... clica no curtir lá ou no gostei, faz esse vídeo chegar para o máximo de pessoas possível. E na sequência, em outros momentos, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo trigonométrico. Espero ter te ajudado. Muito obrigada.